Interessante? Acontece muito isso, irmãos. Acontece muito isso, irmãs. Gente que parece saber tudo, mas não faz nada. Ou então, não leva o seu povo a fazer o que tem de ser feito. Toma coisa para si. Aí o senhor, ao invés de responder a pergunta do moço, esse é impressionante no senhor. A gente devia aprender seminário pastoral com Jesus. Jesus não respondeu a pergunta do moço. Jesus fez o moço responder a pergunta. Jesus contou a história do samaritano. Ele disse que um sacerdote, que um homem foi assaltado, descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. E depois de tudo, de terem lhe roubado tudo, lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Passava um sacerdote, viu o homem, mas passou de largo. Aí vem um levita, depois dele, vê o homem e também passa de largo. Mas aí vem o samaritano. E o samaritano seguiu o seu caminho. Passou perto. Viu o homem. E compadeceu-se dele. Qual a diferença entre o sacerdote, o levita e o samaritano? Por que o sacerdote não parou, por que o levita não parou e por que o samaritano parou? Bom, tem um montão de teorias sobre por que o sacerdote não parou, por que o levita não parou. Você já deve ter ouvido um montão e não vou dar mais uma, não. Mas que você já ouviu, já basta. O que eu queria dizer é o seguinte, é que a grande diferença entre o sacerdote, o levita e o samaritano é que o samaritano viu com o coração. A gente vê com os olhos, mas enxerga com o coração. E quando é que a gente sabe que enxergou com o coração? Quando a gente teve compaixão daquele que viu. O que aconteceu com o sacerdote e com o levita é que, embora eles tivessem visto aquele homem, eles viram-no com os olhos, mas não o viram com o coração. Eles não se compadeceram. Eles não sentiram a dor daquele moço. Eles não se colocaram no lugar dele. Eles não se compadeceram. Então, qual era o problema do levita e do sacerdote? Coração. Coração. Eles não tinham coração. Qual é a virtude do samaritano? Coração. Ele tinha o coração que faz. Porque ele tem um coração que enxerga o outro. Qual é o coração que move as mãos? É o coração que enxerga. É o coração que enxerga. Você sabe que grandes lutas nas nossas famílias é porque as pessoas conversam entre si, mas os corações não conversam. E aí, ninguém sai da sua posição de conforto para ir ver o que está doendo no outro. E na família isso acontece muito. Porque está doendo no coração, está doendo na alma de um, e o outro continua na sua posição de conforto, e nem consegue entender por que é que está doendo lá. É o marido que diz para a esposa, mas está tudo certo, por que você está nesse sofrimento? Porque a gente viu, mas não enxergou. Porque a gente só enxerga com o coração. E é o coração que faz a gente parar no caminho e ir ao encontro do outro. Foi o que o samaritano fez. Ele desceu da posição de conforto dele, estavam bem montados.
E foi lá ver o que estava o homem, porque, afinal de contas, podia ter sido o samaritano. Se o samaritano passasse antes daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, se ele tivesse sido o primeiro, ele teria sido assaltado. Ele teria sido assaltado. Podia ter sido ele. Porque a dor e o sofrimento pode acontecer com qualquer um, a angústia pode acontecer com qualquer um. E quando a gente fala de evangelização, é a mesma coisa. Eu não sou crente porque sou melhor que o meu vizinho, mas porque tive uma oportunidade que ele ainda não teve. Alguém veio falar para mim. Alguém se lembrou que eu tinha o direito de saber que Jesus Cristo morreu por mim também. Eu tinha o direito. Todo ser humano tem o direito de saber que Jesus Cristo morreu por ele também. Todo ser humano tem esse direito. Porque é verdade, ué. Jesus Cristo morreu por ele também, então ele tem o direito de saber. Se ele tem o direito de saber, aqueles que detêm a mensagem têm o dever de ir pregá-la. É o óbvio, né? Agora, o que é que move a gente em direção ao outro? Coração. A diferença é o coração. Então, às vezes a gente está procurando mãos, mas a gente tem que procurar coração. Samuel foi procurar um sujeito com aparência de rei, com cara de rei, com destreza de rei, com empreendimento de rei, com experiência de rei, com liderança de rei. E o Senhor disse: eu não estou procurando nada disso, estou procurando um coração. Eu estou procurando um coração. Aquele moço na beira do caminho foi salvo porque passou alguém que tinha coração. E o coração daquele homem o fez parar a sua caminhada, o fez descer da sua posição de conforto, ir até onde o homem estava, pensar-lhe os ferimentos como ele podia, depois tirar o homem da onde ele estava e colocar o homem no lugar onde ele estava, em cima do cavalo. E depois ele foi a pé puxando o cavalo, porque o homem precisava mais da montaria do que ele. E aí chegou na hospedaria que ele usava. Não é? Ele foi para um lugar bom que ele sempre ia e levou um moço que necessitado para um lugar menorzinho, piorzinho. Ou não tão bom. Não, levou para o mesmo lugar que ele. Providenciou tudo que o camarada precisava para se restabelecer. E como ele tinha de ir embora e o moço não tinha se restabelecido, ele entregou o moço aos cuidados do hospedeiro e pagou adiantado. E disse: se precisar de mais dinheiro, eu cubro. A diferença é o coração. A gente está procurando mãos que fazem, a gente tem de procurar corações que movem as mãos. O tipo de coração que move a mão. E o tipo de coração que move as mãos é o coração que enxerga o outro. E é interessante que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 1, Efésios capítulo 1. O Paulo começa a fazer